mais lento do que a luz. Uma conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Filhais. Então, bem-vindos a mais um Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais. O nosso convidado de hoje é Zé António Paixão, um dos físicos portugueses com o maior número de artigos científicos, que já são mais de 400. É professor da Universidade de Coimbra, onde coordena o Centro de Física da Universidade de Coimbra. Concluiu o doutoramento em 1994 por essa universidade, após ter realizado trabalho em França. Trabalha na área da física da matéria condensada e química física. No seu currículo, os termos mais frequentes são metais bidimensionais, supercondutores, condutores bicamada, condutores moleculares, cristalografia de raio-x, designadamente que usa radiação de sincrotão. Recebeu um prémio estímulo à ciência da FCT e tem desenvolvido intensa atividade pedagógica, incluindo a escrita de manuais escolares. É o atual presidente da Sociedade Portuguesa de Física, uma sociedade que vai comemorar os 50 anos em 2024. No âmbito dessa sociedade, tem impulsionado as Olimpíadas Nacionais e Internacionais de Física, que têm motivado jovens portugueses para a aprendizagem da física. Bem-vindos, António. Olá, obrigado pelo Muito convite. Bem. É um gosto estar aqui a receber-te neste podcast. Hoje o David não pode estar connosco, mas isto é um podcast conjunto e nós preparamos aqui um conjunto de questões para, enfim, para sabermos mais sobre ti, sobre o teu trabalho. Começamos pelo princípio. Como é que foste para a física? Porque é que foste para a física? Que é uma pergunta que a mim me fazem muitas vezes e que... Sim. Eu devo dizer que desde muito pequeno sempre me interessei muito por ciência e desde que eu me lembro sempre ambicionei seguir uma carreira científica. Na realidade, eu cursei o curso de Quimicotecnia em Castelo Branco, no Liceu Nuno Alves, no Liceu Nacional, que tinha e tem ainda laboratórios. Nasceste em Castelo Branco, foi? Eu nasci em Castelo Branco, sou albicastrense. Mesmo na cidade? Mesmo na cidade. E esse liceu tinha de facto, e tem ainda, laboratórios muito bons, quer de física, quer de química. Aliás, herdou um espólio até de instrumentos antigos do Colégio São Fiel, para quem não sabe. Sei, está... onde esteve o Egas Muniz, exatamente. E de facto, para além desses instrumentos antigos, bem interessantes, tinha de facto muito boas condições para dar aulas práticas e excelentes professores também, devo dizer. E eu realmente cursei esse curso tecnológico de Quimicotecnia, mas depois, assim, o interesse pela física foi maior e acabei realmente por ingressar num curso de física, mas estava ali entre a física e a química, sempre me interessei muito por esses assuntos. E ficaste entre a física e a química, de certo modo. E acabei por ficar entre a física e a química, de certo modo. É verdade. Então, e vieste para a Universidade de Coimbra e fizeste um doutoramento relativamente cedo também na Universidade de Coimbra, certo? Sim, todo o meu trabalho de doutoramento foi feito em Grenoble, mas a defesa foi feita na Universidade de Coimbra. Na realidade, eu fui um dos primeiros bolseiros, umas bolsas da União Europeia, na altura ainda CEE, porque ainda não tinha aderido, mas consegui uma bolsa de um dos institutos europeus de ciência, o Instituto dos Transuranianos, que na realidade está sediado em Karlsruhe, mas desde o início o meu projeto de doutoramento era fazer difração de neutrões para estudar umas ligas
compostos intermetálicos com urânio e elementos transuranianos. E isso só podia ser feito em Grenoble. Portanto, na realidade, desde o início, o plano de doutoramento eu era bolseiro de Karlsruhe, mas estava também desde o início planeado que eu iria ficar sediado em Grenoble a fazer a difração de neutrões, e também como Karlsruhe não é uma universidade, enfim, o instituto não era uma universidade, desde o início ficou programado que o doutoramento depois iria ser defendido aqui em Coimbra. Mas tiveste muito tempo em Grenoble e pouco tempo em Karlsruhe. Em Karlsruhe só fui fazer algumas visitas, porque na realidade lá era feita a síntese dos compostos, mas todo o trabalho que eu era suposto fazer e que fiz de caracterização dos materiais foi feito realmente em Grenoble. Foi um trabalho com neutrões. Foi um trabalho com neutrões. Como é que é essa instalação em Grenoble? Sim. Pois, Grenoble é interessante. Grenoble tem o maior reator dedicado à investigação, portanto é uma parceria, começou por ser uma parceria franco-alemã, na realidade, foi uma ideia que nasceu depois do pós-guerra e acabou por se concretizar só depois na década de 70, na inauguração, é o Instituto Langevin, físico alemão, físico francês. Depois juntaram-se os britânicos, e depois foi alargado o consórcio, e de facto é um reator, mas portanto que é desenhado para produzir feixes de neutrões de elevada intensidade para estudos com neutrões, em particular a dispersão elástica e inelástica, várias técnicas, e de facto é um centro de excelência ainda hoje, talvez o melhor a nível mundial para fazer esse género de trabalhos. Ao lado, curiosamente, depois nasceu o sincrotrão, o SRE, portanto... Também tens usado, também tens visitado. Também tenho usado, sim. Portanto, agora há ali uma sinergia excelente entre estas duas técnicas. E Portugal pertence a esses dois institutos? Não, Portugal pertence ao SRF, é membro que é o sincrotrão, não é? Que é o sincrotrão europeu. Portugal ainda não pertence ao ILL, mas estamos nesta altura a tentar mais uma vez ver se conseguimos É uma longa história, então. Sim, se não uma adesão, uma parceria que facilite a utilização dos neutrões pela comunidade portuguesa. De facto, não. A comunidade portuguesa que utiliza a difração de neutrões é mais pequena, naturalmente, que a da radiação de sincrotrão, mas já é significativa, mas é mais difícil de justificar. Pode explicar com palavras simples como é que se vê a estrutura da matéria com os neutrões por um lado e com os raios X no sincrotrão por outro? Sim, comecemos pelos raios X, talvez seja mais fácil de perceber. Raios X são luz, é radiação eletromagnética de comprimento de onda bem mais curto do que a luz visível, e isso tem vantagens, porque com a luz ordinária, a luz visível, com os melhores microscópios, as melhores lentes, de facto não é possível, por razões muito ponderosas da física, conseguir ver com nitidez, digamos, abaixo do tamanho de uma bactéria, digamos, grosso modo é essa a escala. Para não vale a pena investir mais nas lentes, porque não se consegue ir além dessa ampliação. No entanto, as mesmas leis que impõem este limite dizem que esse limite está diretamente relacionado com o comprimento de onda, e se o comprimento de onda da luz for mais pequeno, nós conseguiremos ampliar mais e ter uma imagem nítida. E, portanto, uma das razões porque se utiliza, por exemplo, um microscópio eletrónico que tem um comportamento ondulatório com um comprimento de onda de luz bem mais pequeno, é exatamente porque permite maiores ampliações. No caso dos raios-x, a questão ainda é mais curiosa porque não se trata propriamente de uma técnica óptica de ampliação, mas tem também a ver com o facto dos raios-x terem um comprimento de onda bem pequenino, da ordem do Angstrom, portanto, também do átomo. É que nós podemos utilizar também uma técnica óptica de difração para, através de um padrão de difração, que é o espalhamento da luz, quando a luz, enfim, neste caso o feixe de raio-x, atravessa um cristal, precisamos ter um cristal, nós podemos, através do padrão de difração, indiretamente obter uma imagem, se quisermos, onde estão os átomos, as moléculas, e ter outro tipo de informação. Portanto, a vantagem dos raios-x e dos neutrões é que em ambos os casos se trata num caso de fotões, no outro caso de neutrões, mas que sofrem difração, portanto sofrem difração pelos cristais, e utilizando essas técnicas de difração nós conseguimos de facto ver os átomos, ver as moléculas de uma forma indireta, através do processamento da informação, mas em última análise podemos ter uma imagem de síntese no nosso computador e rodá-la em realidade virtual e conhecer a estrutura, digamos, íntima dos materiais. A estrutura íntima, isso é muito importante para vários campos, não é só no caso da física, no caso, por exemplo, obviamente da química, mas na biologia, por exemplo, a gente viu aquelas imagens muito bonitas
quando foi da pandemia, dos vírus, não é? Essas imagens são, claro, são imagens de síntese feitas no computador, mas têm por base espécies de difração de raios-x feitas em sincrotrão. É assim que nós sabemos que aquelas grandes estruturas, até Dá os para vírus ver os cristalizam. vírus e dá para ver os vírus. Curiosamente, os vírus, dadas as condições certas, também cristalizam, fazem cristais, portanto, comportam-se como bolinhas que se empacotam e dá, portanto, para fazer a estrutura. Mas quando é que se usam raios-x e quando é que se usam neutrões? Pois, aí há vantagens da utilização de neutrões neste sentido. Uma das vantagens é que os neutrões interagem mais fracamente com a matéria, portanto, nós podemos ter um ambiente sofisticado de criogenia, digamos, com a nossa amostra lá dentro, e os neutrões podem atravessar toda essa aparelhagem sem serem absorvidos. Com os raios-x isso é muito mais complicado, ter, por exemplo, criogenia ou campos magnéticos. Por outro lado, os neutrões têm outras propriedades que os raios-x também não têm. Uma das coisas interessantes é que o neutrão é uma pequena bússola, é magnético. E, portanto, para o estudo de compostos magnéticos, há uma parte da dispersão do padrão de difração que vem da interação do neutrão com os ímãs atómicos. E isso é uma característica, portanto, nós quisermos estudar não apenas o arranjo dos átomos, mas o arranjo das tais bússolas, pequenos magnetos, dos pequenos magnetos. Então, as orientações magnéticas lá dentro. Então aí é muito mais vantajoso utilizar os neutrões, sendo certo que hoje em dia também se sabe, já sabe há muito tempo, mas já se consegue medir uma pequena porção da secção eficaz da dispersão de raios-x, que tem a ver com o magnetismo, porque os fotões também são sensíveis ao magnetismo, mas muito menos sensíveis. Portanto, é preciso ter um feixe muito mais intenso, técnicas muito especiais, se quisermos estudar o magnetismo com o raio-x. Hoje em dia é possível, mas é mais difícil. Portanto, analisas o interior dos materiais de todo o tipo, falaste de cristais de vírus, mas não é propriamente esse. Não é a minha área, não. Mas eu estive a enumerar alguns materiais, metais bidimensionais, supercondutores, condutores de bicamada, condutores moleculares. Podes, sei lá, dizer quais são os teus materiais preferidos ou explicar mais ou menos o que são estas coisas, para quem não saiba? Sim. Bom, então eu vou aqui talvez selecionar 2 ou 3. Eu tive sempre interesse, aliás, começou com o meu tema de doutoramento, como expliquei há bocado, eu estudar compostos intermetálicos de urânio e de transuranianos, de plutônio, de neptúnio, não pelas suas propriedades nucleares, obviamente são compostos radioativos, o que significa só podemos... Existem pouco tempo, não é? Nem é tanto isso, é que só se pode trabalhar com quantidades muito pequenas e estar muito bem selado e passar toda uma burocracia complicada, obviamente que tem por fim garantir que as amostras não são perigosas, mas o meu interesse não é do ponto de vista das propriedades nucleares, é do ponto de vista das propriedades eletrónicas, porque os eletrões, que são eletrões F, dos actinidos, estão ali numa zona de transição entre os eletrões localizados das terras raras, eletrões muito localizados dos metais tensórios. Portanto, há uma série de propriedades eletrónicas, chamemos-lhe assim, portanto, tem a ver com comportamentos eletrónicos que são bastante exóticas, não alguns desses compostos intermetálicos, comportamentos de fermião pesado, magnetismo exótico, etc. Portanto, isso é um assunto que surgem coisas esquisitas, não é? Coisas muito esquisitas e inesperadas, do ponto de vista apenas das propriedades eletrónicas, portanto, não tem nada a ver com as propriedades nucleares, que estão lá, obviamente. Depois, ainda no campo do magnetismo, hoje em dia também estou muito interessado e tenho estudado algumas estruturas que são mesoscópicas, ou seja, têm um tamanho maior do que o habitual, de certos turbilhões de vórtices de spin. Normalmente os spins tendem a ordenar-se em estruturas de longo alcance, ou então de muito curto alcance, como o caso dos vidros de spin, também há vários compostos, mas descobriu-se mais recentemente que há alguns compostos, chamados compostos fermiónicos, que aliás têm a ver com uma teoria da física nuclear, portanto, e aparecem então alguns arranjos desses momentos magnéticos. Em turbilhões, não é? Uma espécie de turbilhões, aliás, são figuras muito bonitas e que são de facto de tamanho muito grande, são completamente distintos daquilo que se conhecia, como digo, os tais arranjos antiferromagnéticos, ferromagnéticos, também existem várias variantes, mas estes compostos fermiónicos apareceram como uma surpresa descobrir que há ali, enfim, uma zona normalmente bastante restrita do diagrama de fase, o que significa só para certas temperaturas e para certos campos aplicados pode-se estabilizar esses vórtices que são muito interessantes, são umas texturas... Do ponto de vista teórico, com certeza, mas tem alguma utilidade prática?
parece que pode vir a ter alguma utilidade. Eu digo pode neste sentido. A aplicação mais excitante para estes scrimiões é que eles podem ser manipulados com relativa facilidade, e, portanto, esses scrimiões têm aquilo que se diz uma carga topológica, nós podemos polarizá-los apesar de que ser uma textura, portanto, os speeds não estão todos orientados no mesmo sentido, depois, no conjunto, podemos ter um sinal que pode funcionar como um bit, portanto, podemos polarizá-los num sentido ou no outro. E como tal, são bits que são pequenos e são manipuláveis. Se é para memórias. E pode servir para memórias, mas a condição, como se pode perceber, é que nós tenhamos a capacidade de estabilizar essas estruturas especiais ditas scrimiónicas, que existem já vários compostos, mas à temperatura ambiente, porque obviamente se tivermos que trabalhar à temperatura do elo líquido, não é. Esse é um dos teus trabalhos atuais de investigação, um dos trabalhos que está agora na ponta. Supercondutores, falei de supercondutores. Tu tens estudado também supercondutores? Sim, há aquele problema da alta temperatura, esses supercondutores são a baixa temperatura, não? Sim, os supercondutores que eu tenho trabalhado são tipicamente supercondutores de baixa temperatura, realmente. Voltando à questão dos eletrões F nos actinídeos, também há materiais que são supercondutores vários, elementos e compostos, e, portanto, essa questão da interligação, do comportamento de fermiões pesados com a supercondutividade, alguns mecanismos é interessante. Eu tenho também alguns trabalhos, em particular utilizando a diffração de neutrões para estudar também alguns desses materiais supercondutores claramente bastante exóticos, mas não tanto pela sua elevada temperatura, porque a temperatura de facto não é muito elevada, mas tem algumas características peculiares. Há várias, assim, a questão da supercondutividade ainda é uma questão em aberto, há vários mecanismos propostos. A supercondutividade há novidades, sempre recentes, sim, há sempre compostos de alta temperatura, não é? E há compostos de alta sob pressão, etc. Mas a supercondutividade não é um fenómeno raro, ao contrário do que às vezes as pessoas pensam, não é, quer dizer, na tabela periódica há muitos elementos supercondutores, agora a questão é que realmente, normalmente a temperaturas bastante baixas, mas hoje em dia o espectro mesmo aumentando a pressão, não é? Exato, dos materiais e da zona, temperaturas que consegue-se, e tem havido muito trabalho interessante, em particular sob pressão, já muitos desses materiais com temperaturas bem altas. José António, tu és um físico experimental, enfim, evidentemente, bem com uma grande base teórica. Como é que funciona nos teus trabalhos a interação entre experiência e teoria? A teoria está primeiro ou a teoria está depois? Às vezes há surpresas, não é? Às vezes há surpresas. Não, muitas vezes a teoria está depois, ou seja, está depois, às vezes está no meio, às vezes também está no princípio, ou seja, por vezes encontra-se, por exemplo, um composto supercondutor de uma família, enfim, não se estava à espera, depois tipicamente há sempre alguém vem logo com alguma ideia de um mecanismo e, por exemplo, com dispersão de neutrões inelástica pode-se testar algumas das hipóteses. Eu diria que no caso do meu trabalho, muitas vezes o trabalho é motivado já por algum estudo teórico, muitas outras vezes não, a experiência vem primeiro porque está a estudar um composto e aparece um composto ao lado que nós descobrimos uma propriedade e depois a teoria vem depois, não. Mas há alguma interação, mas já descobriste alguma coisa verdadeiramente surpreendente que a teoria não previsse? Às vezes, sim, acontecem coisas surpreendentes, né? Por exemplo, de umas experiências que nós fizemos com radiação de sincrotrão, a estudar as propriedades magnéticas de um determinado composto, que era um composto que envolvia disprose, e que nós tivemos resultados muito, muito diferentes do que se estava à espera, que nos conduziram para um caminho completamente diferente do que a teoria inicialmente indicava. Ora bem, esse equipamento está em Grenoble, já falámos dele, é um equipamento em Portugal está associado. Como é que funciona a colaboração? Vai-se lá durante quanto tempo? Depois faz a análise lá ou cá? Sim, não. É preciso ir lá fora para fazer esse trabalho que tu fazes? Como é? Para fazer, quer da dispersão de neutrões, quer com radiação de sincrotrão, sim, é preciso, porque Portugal não tem nenhum reator nuclear nesta altura para fazer a diffração de neutrões, nem nenhum sincrotrão. Mas tinha em Sacavém, teve durante muito tempo, muita gente não sabia, mas Portugal tinha um pequeno reator de investigação, chegou a ter alguma pequena instrumentação para fazer inclusive a diffração de neutrões, mas hoje em dia já não funciona. Foi descontinuado. Para se fazer então experiências, o que se tem que fazer tem que ter uma ideia, obviamente, uma boa ideia, faz-se uma proposta, tipicamente estas grandes instalações têm 2, 3 calls por ano para propostas, faz-se uma proposta que tem que ser focada, sucinta, é uma coisa relativamente curta, digamos 2 páginas A4, e depois é avaliada por comissões setoriais para os vários temas,
E se a proposta for aprovada, porque elas são todas classificadas, há um certo tempo limitado, não é? De fecho em cada um dos instrumentos, as melhores propostas, sai atribuído o tempo de fecho, e se for o caso de se ter uma proposta aprovada, as boas notícias é que estas instalações cobrem os gastos para se ir lá fazer a experiência. Portanto, há uma equipa, enfim, 2, 3 pessoas, depende do tipo de experiência. Por exemplo, no SRF isso funciona assim, a proposta é aprovada, Portanto, combina-se não só o dão calendário. equipamento, como pagam o trabalho. Portanto, o tempo é gratuito, e inclusive há o custear por parte da instituição, faz parte, digamos, da filosofia da instituição desde o início, custeia quer as viagens, quer o alojamento, tem lá uma guest house ótima, e depois faz lá a experiência, o tratamento dos dados, tipicamente depois é feito já na instituição mãe, hoje em dia os dados... Mas com certeza é preciso um financiamento permanente para a ciência, que não seja apenas, sim, digamos, claro, claro. esse Sim, sim. financiamento ocasional para realizar certo tipo de trabalho. Não, sem dúvida. Que apreciação fazes da Organização da Ciência em Portugal, em particular da questão do financiamento? Não tem sido grande, não é? Pois não, é bem certo aquilo que foi dito. Realmente isto é uma situação excepcional, não é? Destas grandes instalações funcionarem desta maneira e, portanto, termos os custos pagos para a nossa experiência. Mas, de facto, antes disso é preciso preparar os compostos, é preciso caracterizá-los, enfim, não se consegue ter uma proposta As amostras aprovada. levam-se para As lá, não é? amostras levam-se Ou no para lá, avião, é? ou despacham-se, depende. Sim, há certos tipos de amostras que podem ser despachadas no avião, ir connosco, outras têm que ser despachadas por transporte especial. Mas naturalmente que é preciso financiamento exatamente por tudo o resto, não é? Que é o mais importante, né, em última análise, porque sem amostras, sem estudos prévios, não há qualquer hipótese de... E pessoas, não é? Fala-se hoje muito de pessoas, precariedade. pessoas. Portanto, o problema do financiamento, o problema da precariedade que está aí, que todos conhecem, realmente são problemas relevantes. Portanto, estamos aqui numa zona de estrangulamento complicada. Falta só dinheiro ou falta mais alguma coisa? Quer dizer, isto só com dinheiro resolve-se ou há uma questão de organização também? Então, também há questões de organização, evidentemente. Que, a relação entre sim. ciência e universidade está resolvida, porque há muitos institutos que estão ou nas margens da universidade, ou mesmo fora da universidade. Sim. Isso pode não ser necessariamente problemático, mas também pode ser o que é facto é que existem realmente outros problemas para além do financiamento, embora seja certo que os dois principais problemas hoje em dia são garantir o financiamento, e garantir o financiamento não é só para os equipamentos, é exatamente também para as pessoas, não é? E o problema de toda essa massa que nós temos aí de investigadores que continua no limbo, enfim, é complicado. Fala-se também hoje muito de ligação entre investigação e indústria, na sim. necessidade de reforçar isso. No teu caso, o teu trabalho, há essa ligação à indústria, ou é algo que ou poderá vir a haver, ou não é? Por vezes há, não este propriamente destes temas que eu referi, mas outros com que eu tenho trabalhado, também fruto da minha formação e dos trabalhos que eu depois desenvolvi. A cristalografia de raio-x serve para estudar toda uma série de compostos e, por exemplo, em Portugal a indústria farmacêutica é uma das indústrias que nós temos e de vez em quando, por exemplo, é uma coisa com que nós colaboramos com algumas indústrias para nos trabalhos que eles fazem de preparar novos compostos, nós caracterizarmos as moléculas. Por exemplo, também utilizamos raio-x aqui para caracterizar as propriedades mecânicas de materiais e de peças, mesmo manufaturadas. Podemos, por exemplo, com raio-x, verificar se uma peça sujeita a desgaste está perto da ruptura ou não, sem destruir a peça, e esse tipo de trabalhos são solicitados. Se nós temos alguma colaboração... Já tem sido, sim. é uma coisa recorrente Sim. E a indústria paga esse Sim, tipicamente é isso. Há um caso ou outro onde, enfim, há um desenvolvimento de uma ideia, de um projeto, de uma metodologia e há também alguns projetos em conjunto com a indústria. Em muitos outros casos a indústria simplesmente quer um serviço, digamos, analítico ou de uma análise e nesse caso paga um serviço. O que é que achas dos doutoramentos feitos na indústria que agora se fala? Sim, os doutoramentos na indústria naturalmente têm que ser acarinhados. O problema, como nós sabemos, é que não basta acarinhar, é preciso que o tecido industrial tenha as condições certas também para acolher esses estudantes. Felizmente, o tecido empresarial em Portugal está a mudar, e, portanto, há cada vez mais capacidade de atração de jovens para doutoramento em indústria,
exatamente porque temos agora indústrias que têm investido mais na inovação, mas assim, é um caminho. Nós sabemos que Portugal ainda está a esse nível, longe de países como a Alemanha, uma realidade que tu bem conheces, não é? Onde naturalmente tem uma Aí é muito capacidade. antiga a relação, a A ciência e relação a é indústria muito é muito antiga e a antiga. capacidade, por exemplo, de jovens doutorados em física é enorme, não é? Em Portugal ainda E estamos vão longe disso. muitos colegas meus, Muitos, mesmo em muitos, física muitos, muitos. teórica, vão para os mais variados ramos Muitos, para os mais do variados comércio, campos. da indústria do comércio ou de E serviços, do etc. comércio, dos serviços, banca, mas a própria indústria tem E esse um caminho grande interesse. está ainda por fazer entre nós Esse caminho ainda está e bastante por fazer entre nós, sendo certo que há indicadores positivos. Eu realmente tenho a impressão, e acho que é verdade, que a indústria está a mudar qualitativamente, o que é importante, porque está a ter mais capacidade de fazer investigação e inovação. Isso é importante. E, por outro lado, também, felizmente em Portugal, nós continuamos a ter cada vez mais, pelo menos por enquanto, a atratividade da física. Portanto, temos muitos jovens muito bons a virem para os cursos de física e áreas afins, e, portanto, se houver uma capacidade da indústria de buscar alguns deles, também é bom, não é? Para Portugal. Muito bem, falemos então agora da Sociedade Portuguesa de Física, da Uhum. qual tens neste momento a responsabilidade da presidência. É uma sociedade que nasceu no ano de 1974, portanto, na altura do 25 Do de 25 de Abril, Abril, foi. vão celebrar os 50 anos. Porquê é que a Sociedade Científica de Física nasceu muito depois da de Química? A de Química é muito anterior a isso, não é? Sim, a de Química é anterior. Possivelmente a comunidade da Química também era maior em Portugal, houve essa E a Física, de capacidade. algum modo, esteve lá integrada, não é? E a Física esteve lá integrada, era isso que eu ia dizer. Portanto, ela nasce, a Sociedade Portuguesa de Física, já pouco depois do 25, a seguir ao 25 de Abril, portanto quase em simultâneo com o 25 de Abril. Foi um Mas bocadinho antes, não foi? Foi um bocadinho antes. Se bem me sim, lembro. depois foi a assinatura, mas foi ali no 25 de Abril, curiosamente. A grande revolução na física Foi foi a grande revolução. Foi a emancipação, de facto. Tinha havido já uma parceria anterior muito longa com a Química e foi uma questão de haver a massa crítica e a vontade de realmente se separar daquilo que tradicionalmente era a colaboração umbilical com a Química, de facto. A primeira Conferência Nacional de Física foi na Gulbenkian, em 1978, e eu estava lá. Era ainda estudante, mas foi dos primeiros. Ora bem, como é que avalias, digamos, estes 50 anos? De uma maneira muito simples, apelo. Sim. Olha, és professor de matéria condensada, apelo a que condensa a matéria. Como vou condensar a matéria. A evolução da física vista pela Sociedade Portuguesa de Física é a evolução da ciência em Portugal. Na realidade, como bem sabes, houve uma evolução muito rápida da ciência depois ficou com o Mariano Gago, não é? Aí houve claramente uma enorme aceleração. Sim, mas depois dele a coisa diminuiu um bocado. A coisa diminuiu um bocado, pronto. Evidentemente não se está com esse ritmo de investimento na ciência, nem com esse ritmo de crescimento. Continuamos a crescer, mas, digamos, houve essa fase inicial a seguir ao 25 de Abril, onde naturalmente as pessoas que nós tínhamos aí, tínhamos muita gente que tinha vindo realmente de doutoramento no estrangeiro, etc., mas a comunidade era relativamente pequena. Depois houve realmente a explosão que aconteceu depois já na década de 90 e agora estamos numa situação de um crescimento menor e com problemas de crescimento. Claro, e de pensar o futuro, que é uma coisa que E pensar o futuro. Como é que vai ser a festa dos 50 anos? Já pensaste nisto? Sim, nós vamos ter várias atividades. Bom, o culminar vai ser com uma conferência que vai ser aqui em Coimbra. A conferência de celebração do jubileu, não é, dos 50 anos, mas vamos ter outras atividades espalhadas ao longo do ano, umas dirigidas a um público mais jovem, outras temos conferências, por exemplo, vamos ter em Portugal a conferência da EPS da matéria condensada, que vai ser em Braga, que vai ser uma grande conferência. Isso é uma grande conferência, sim. Cerca da Sociedade Europeia de Física. Da Sociedade Europeia de Física, estamos a falar de mais de 800 pessoas, tipicamente. Vamos ter outras conferências, vamos ter atividades com jovens investigadores. Olha, vamos fazer algumas edições. Por exemplo, vamos editar a resolução de todos os problemas olímpicos das Olimpíadas Internacionais em português. Ainda bem que falas das Olimpíadas, porque já disse no início que tem estado associada às Olimpíadas e isso tem sido uma grande, enfim, uma grande iniciativa. Como é que vês, digamos,
a preparação da equipa portuguesa? Tens estado muito envolvido, tem Sim, melhorado muito os resultados sim. internacionais. Uhum. O que é que esperas que se possa fazer ainda mais? É assim, Há uma escola em Coimbra, a escola... as Olimpíadas Internacionais de Física são as Olimpíadas de ciência mais antigas, portanto, a seguir às da matemática, pronto, foram as primeiras Olimpíadas. Depois apareceram as de Física, são de facto mundiais, envolvem quase uma centena de países, e Portugal já participa há alguns anos e de facto tem vindo a melhorar a sua participação. É verdade que a questão da preparação é uma questão muito importante, porque nós estamos a falar de uma competição para jovens pré-universitários, portanto são jovens do 12º ano, ainda não entraram na universidade, quando vão participar. Há um programa olímpico internacional, a competição é uma competição muito dura, que tem... Quem é que ganha? São chineses? Quem é que ganha? Exatamente, é uma componente teórica, uma prova teórica, uma prova experimental, e alguns países fazem um investimento enormíssimo nestas Olimpíadas, indo ao ponto de ir apanhar miúdos com tipicamente 12, 13, 14 anos e retirá-los do seu Como na ensino, ginástica, não é? como na ginástica, e tem Olha. escolas específicas para treinar estes miúdos. E isso acontece em alguns países, não em muitos, mas em alguns, e a China é um exemplo desses casos. Portanto, sim, de facto, se formos ver, os chineses e têm sido, estão no top realmente das Olimpíadas de Física, claro, Mas nós temos talentos, nós temos talentos. Nós temos talentos, sim. Ter uma boa prestação nas Olimpíadas é difícil, porque as questões são muito, muito difíceis mesmo, são a nível universitário, claramente. O programa excede de longe o programa do ensino secundário português e também de muitos países, e portanto é preciso termos jovens muito entusiastas, claro, com talento, é preciso alguma preparação. Nós não fazemos em Portugal uma preparação ao nível dos chineses, nem queremos fazer, não é isso que se pretende, mas é uma competição interessante e que serve de bandeira, e portanto motiva esta equipa. Nós trabalhamos um pouco no futebol, temos uma pré-seleção, portanto no 11º ano temos uma pré-seleção de 20, que são os 20 melhores classificados das Olimpíadas Nacionais de Física, e esses 20 depois, durante o seu 12º ano, têm então um treino, que é na Escola Quark de Física para Jovens da Universidade de Coimbra, uma vez por mês, um fim de semana por mês, eles vêm aqui a Coimbra, têm aulas sobre vários temas que não fazem parte do sílabo, damos-lhe informação, damos livros, portanto ajudamos na sua caminhada, e durante esse ano eles vão se preparar, e depois da pré-seleção selecionamos 9. Portanto há depois uma competição, desculpa, uma prova, uma prova de seleção. Nós chamamos carinhosamente a prova de fogo, porque é uma prova bastante difícil, à semelhança das Olimpíadas Internacionais, mas que é feita em maio, e aí nós selecionamos então 9 dos 20, os 5 melhores classificados vão à Olimpíada Esses Internacional. jovens vão para a Física depois ou vão para a Engenharia Aeroespacial? Sim, muitos, eles vão tipicamente ou para a Física, Engenharia Física ou Engenharia Aeroespacial. Um caso ou outro vão para outros cursos da Engenharia, mas sim, a Engenharia Física, a Engenharia Aeroespacial e a Física são os cursos que acabam por atrair esses jovens olímpicos, tipicamente. Muito bem. Vou terminar agora, que o nosso tempo é limitado, o tempo tem sempre esta questão. Ora bem, uma questão que eu acho muito interessante. Tu tens a paixão pelo jazz, não é? Interessas por esse tipo de música, estás ligado até a um clube de jazz em Coimbra. Vês algum paralelismo entre o jazz e a ciência? Ou é um mundo completamente à parte? Vamos lá ver, são mundos à parte, claramente, mas há algum paralelismo. Já me foi colocada várias vezes e já tenho uma resposta pronta. Então qual é? É a seguinte, o jazz precisa de 2 ingredientes. É, por um lado, técnica claramente, mas também é preciso muita criatividade, não é? Improvisação. O jazz é música criativa. A física também é criatividade, ou seja, não é só matemática, se nós soubermos só matemática, se houver tecnicamente um problema, também não se vai longe. Então, desse ponto de vista, é uma atividade realmente que tem esse paralelismo, ou seja, dentro da música, o jazz é claramente um tipo de música criativa, que exige realmente um trabalho tipicamente de improvisação, mas se não for de improvisação, realmente um trabalho de criatividade sobre algum formalismo, não é? Claro que há algum formalismo, alguma técnica, e desse ponto de vista, eu entendo que a física também tem esses aspectos. Naturalmente tem um formalismo, tem uma linguagem formal, neste caso a matemática, e depois tem um pensamento às vezes divergente, não é? Divergente, vai-se buscar uma ideia
uma ideia bizarra, e depois essa ideia bizarra, na realidade, depois dá um prémio António, Nobel. o jazz é muito grande, não é? Tem Claro, um grande sim. espectro. Qual é aquele Muito. que gostas mais? Eu estive em New Orleans, na terra do Louis Armstrong, esse é o clássico. Sim, há o jazz, é o jazz. Aliás, o que é o jazz é uma grande questão, não é? Entre os amantes do jazz, porque hoje em dia é sempre muito complicado de definir o que é o jazz. Nós aqui, por acaso, no Jazz ao Centro, no nosso clube aqui de Coimbra, que organiza encontros internacionais há algum tempo, etc., é conhecido por ser um dos clubes que queria muito o free jazz. Portanto, o free jazz é o jazz mais de improvisação, mais livre. Claro que eu gosto muito de todas as formas de jazz, não... Eu sou muito eclético em relação aos gostos de jazz, claro que tenho meus Tocas gostos. algum instrumento? Última pergunta. Sim, Tocas algum toco, instrumento? O quê? toco guitarra. Num clube, num grupamento de jazz? Ou Não, sozinho? eu só posso fazer algumas brincadeiras, não, formalmente não tenho um grupo de jazz para tocar, mas eu toco guitarra, sim, tenho alguma formação musical, mas não tenho um grupo de jazz, só fazemos brincadeiras de vez em quando, mas tenho estado ligado ao clube. Muito bem, obrigado, Zé António. Nada, o Foi um gosto foi prazer meu. esta conversa. Foi mais um podcast mais lento que a luz, e foi tudo mais lento que a luz, como é tudo o que se passa neste mundo, é tudo mais lento que a luz. Muito obrigado pela tua participação e felicidades, quer no teu trabalho, quer, com certeza, nas tuas intervenções musicais. Obrigado e felicidades também aqui para o vosso podcast, muito interessante. Obrigado, nós.